Todo tipo de tecido adulto, então, dos vegetais, que ajuda a manter a planta adulta e se manter no vento, na chuva, no sol, na seca, e garante a permanência do vegetal, é chamado de parênquima ou tecido de preenchimento. Parênquima é uma palavra que não serve só para a planta. Parênquima, na verdade, significa recheio. No nosso caso, nos animais também tem algum tipo de parênquima. Por exemplo, as gorduras são parênquimas. No caso, por exemplo, o tecido conjuntivo propriamente dito também é parênquima. Então, o parênquima é um preenchimento de alguma coisa. Nesse caso, os parênquimas, são formados por células vivas, que podem ou não ter espaço entre elas. Tem as paredes reforçadas por celulose, normalmente paredes mais delgadas, mais finas. E nessas paredes a gente tem bastante celulose e dentro dessas células bastante cloroplasto. Quase sempre vai ter isso aí. Ainda, grande capacidade de multiplicação, que significa essas células ainda podem ter no meio delas algumas que são células tronco e podem se transformar em outros tipos de partes do vegetal, fazendo cicatrizações para a planta quando for necessário. Além disso, elas estão encontradas então, em raízes, caules, folhas e sementes, quase sempre. São os lugares onde tem mais. Às vezes pode ter em fruto também, mas em geral é nesses lugares. Aí está dividido da seguinte forma. Primeiro, o parênquima pode ser subdividido com parênquima com capacidade de fazer fotossíntese, então ele tem que estar em lugares verdes da planta. Lugares verdes, lembrem, o recheio é verde, a parte de fora é transparente, portanto é revestimento de epiderme. Esse lugar onde é verde na planta, que vai ser uma folhagem ou um caulezinho mais jovenzinho que ainda é verdinho, nesse lugar a gente chama ele de parênquima clorofiliano. Também pode ser chamado de assimilador, porque tem capacidade de assimilar a luz do sol e converter em energia química pela fotossíntese, ou clorênquima, que significa parênquima com clorofila. Então, nesse caso aqui, o parênquima clorofiliano é o verde, É aquele que vai ter clorofila. Dos plastos, ele tem o cloroplasto. Aí, nesse caso, vai ficar em órgãos verdes que estão protegidos pela epiderme. Lembra, a epiderme é aquela camada transparente que reveste o vegetal. Então, quando tu olha, por exemplo, para a grama, ou para a folhagem de uma árvore, ou para os galhos na extremidade de uma roseira, que é tudo verdinho, é isso que tu está enxergando. É a parte de dentro, é a parte que preenche o vegetal. A de fora, tu não enxerga, mas está lá, que é a epiderme, que é transparente. Sendo assim, esse tecido, o clorofiliano, ele está dividido em dois. O palissádico, que é quando são células justapostas, células bem colocadinhas uma do lado da outra, quase nenhum espaço entre elas. E o segundo tipo, o lacunoso, que é um tecido que apresenta um monte de espaço entre as suas células. Em geral, o palissádico é aquele responsável por coletar a maior quantidade de luz do sol. Por isso as células são justapostas, são colocadas uma do lado da outra para aumentar a absorção e coleta de luz solar. O lacunoso ele tem lacunas justamente para permitir a passagem de substâncias como gases, de repente até algum fluido, algum líquido, entre as suas células. Então, se nós pegarmos um exemplo bem simples, que é uma célula vegetal cortada, tirado um pedacinho dela para a gente olhar histologicamente ela assim de perfil, se a gente olhar isso aí, a gente vai ver que aqui em cima passa um tipo de tecido e aqui embaixo outro, que são as epidermes, superior e inferior, que são feitas de células transparentes. Entre as células da epiderme inferior, especialmente, a gente encontra os estômatos, que são aquelas portinhas que abrem e fecham, permitindo a passagem de gases, por exemplo. Então, para dentro do estômago, assim que passamos a epiderme, existem buracos. Esses buracos são chamados de câmaras subestomáticas. Nessas câmaras subestomáticas, passa água, passa gases, principalmente gás carbônico e oxigênio, todos eles entram ali. Então só é possível passar nesse lugar porque essa camada do meio para baixo da folha, que é onde andam inclusive as nervuras da folha, transportando água, aquele lugarzinho ali, ele é todo cheio de lacunas. Então, desse pedaço para baixo, onde tem células com espaços, parênquima lacunoso. Esse parênquima lacunoso tem lacunas, tem espaços, permitindo então a passagem de substâncias. Do meio para cima, a gente vai ter células justapostas, bem colocadinhas uma do lado da outra. Significa, qualquer luz solar que passar através da epiderme já é coletada diretamente pelo parênquima palissádico. Então esse segundo aqui, que é o palissádico, é o grande responsável por coletar boa parte da luz solar que passa diretamente pela epiderme, garantindo um melhor tipo de fotossíntese, um aumento na capacidade fotossintética. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que nós temos uma área onde a gente encontra esse parênquima colorido, o clorofiliano, chamado de mesófilo foliar. Mesófilo foliar significa o miolo da folha. Fica entre a camada de cima e a camada de baixo.
No meio desse mesófilo ainda passa sistemas de condução, que são esses azuis e vermelhos, e o pretinho, que é o sistema de sustentação. Então, essa é a parte verde, é o recheio verde, que é o que garante a capacidade, então, fotossintética ou, então, uma atividade metabólica. Mas nós temos alguns tipos de parênquimas, de recheios, que, na verdade, não tem nada a ver com a parte de fotossíntese. Entre esses, a gente cita, por exemplo, o parênquima, que pode ser de reserva. O parênquima de reserva, ele, na verdade, tem funções de reservar alguma coisa, de guardar alguma coisa. O que ele guarda? Nutriente. Então, como o parênquima de reserva ele guarda nutrientes, o que acaba acontecendo é que esse parênquima de reserva vai guardar os 3 tipos de nutrientes que as plantas têm capacidade. Amido, que é o mais convencional, então ele ganha até nome de parênquima amilífero. Então ele tem amiloplastos, que é um tipo de plasto que estoca amido dentro. Não esqueçam que o amido é um carboidrato, ou polissacarídeo, que é sinônimo de açúcar, de moléculas em grandes quantidades. Segundo, os oleoplastos, que são então os plastos estocadores de óleos e gorduras, como é o caso, por exemplo, do óleo azeite de oliva, que é o óleo de soja, né, as plantas oleaginosas, e ainda os proteoplastos. Esses proteoplastos são grandes estocadores de proteínas vegetais. Tipo, o feijão tem bastante proteína, então ele tem proteoplasto em grande quantidade. Ali a gente ainda tem, por exemplo, na soja. A proteína de soja que é usada para fazer tofu e carne de soja também fica estocado aqui. Então esses parênquimas, como o papel deles é guardar comida, ele não tem nada a ver com fotossíntese. Então ele vai estar em lugares onde não há necessidade de pegar luz e de fazer fotossíntese. Então é muito comum encontrar em raízes, sementes, caules e frutos. É onde pode estocar essas moléculas energéticas que são nutritivas, tanto para o vegetal, e se a gente comer, é nutritivo para a gente também. Além disso, podemos ter ainda outros parênquimas. Esses são mais específicos e pontuais para determinados locais ou regiões. Por exemplo, o parênquima aerífero, ele vai fazer estoque de ar. Nesse caso, ele acaba formando uma bolha, uma bolsa dentro do vegetal cheia de ar. Só que são muitas micro bolsinhas. Aí o que acaba acontecendo é que tu cria várias bolhas dentro de uma folha ou dentro de um caule. Isso é usado para quê? Para que a planta possa flutuar dentro da água. Então, o parênquima aerífero é encontrado em plantas de locais alagados, tipo a Vitória régia, por exemplo, os aguapés que ficam boiando sobre a água. Isso é parênquima aerífero, o que garante ao vegetal que ela vai ficar mais leve e vai poder ficar flutuando. Funciona como boias. Então, se guarda a área para ficar boiando, tá? Já aqui nós temos um tipo de parênquima que estoca ar, nós também temos um que estoca água. Esse chama-se parênquima aquífero. Que tipo de vegetal precisa guardar água? Aquele que tem dificuldade de conseguir água. Então, em ambientes extremamente secos, semiáridos, xerófitos, nesses lugares desérticos, por exemplo, é necessário que caia um pingo de água que a planta chupe e guarde aquilo ali. Então, para ela poder estocar e guardar aquilo ali, ela tem um parênquima que é só reservador de água. Então, isso acontece em ambientes xerófitos ou secos, como o caso do cactus, por exemplo, como o caso, por exemplo, das plantas suculentas, ou então daquelas barrigudas, que são a planta grandona que tem na África. Essas plantas todas têm capacidade de fazer estoque de grandes volumes de água. Quando acontece isso, então, nós vamos ter um parênquima aquífero. Para alguns autores, o aquífero, o aerífero e os de reserva são um grupo inteiro, que é o que estoca. Então, o parênquima de reserva pode ser subdividido assim, em vários grupos, ou simplesmente ser subdividido em clorofiliano e de reserva, e na reserva entra qualquer substância que fique guardada ali. Óleo, gordura, proteína, ar, água, não interessa daí. Só que nesse caso, os parênquimas todos que estocam coisas e não têm atividades fotossintéticas, eles têm uma característica importante. As suas células normalmente acabam formando bolsas fechadas. Assim, célula, 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 e dentro fica um espaço. Dentro daquele espaço, aí a gente vai guardar ou ar, ou água, ou nutrientes. E aí a gente subdivide de acordo com o tipo de substância que tem ali. Então, o mais importante é lembrar, o parênquima é um tecido que vai preencher algum espaço, certo? Se tiver necessidade de fazer fotossíntese, clorofiliano. Se não tiver essa necessidade, é algum dos tipos de reserva, que guarda ou estoca algum tipo de substância, beleza? Então, esse é o segundo tipo, que é o que preenche coisas. Só que nós temos também aquele que garante a planta ficar de pé, que são os tecidos que sustentam as plantas, que garantem a elas que no dia de vento ela não cai, que garante a ela que no dia de chuva a raiz não solta. Então, esse tipo de tecido é chamado de tecido de sustentação.
Os tecidos de sustentação é bem simples de entender. Ele só tem duas possibilidades. Ou a planta fica em pé e dura, rígida, ou a planta ela chacoalha os galhos, né? Quando a gente tem, por exemplo, o chacoalhar dos galhos, é um tipo de tecido flexível, que fica sempre nas extremidades. Onde tem aquele galho, onde é que o fruto está, que ele fica torto assim, onde pega vento e as folhagens começam a chacoalhar, mas no centro da planta, a planta não fica dançando assim, né? Ela fica firme. Sendo assim, existem dois tipos de tecidos que sustentam a planta, que nem no nosso corpo. Por exemplo, no nosso corpo tem um tecido de sustentação muito rígido, muito forte, que é o ósseo, que é o esqueleto, e ainda um outro tipo de tecido de sustentação que é mais flexível, mais maleável, mais mole, que é o que a gente tem, por exemplo, na orelha, né, nas cartilagens, no nariz, por exemplo. Nesses casos, então, o que acaba acontecendo é que nós subdividimos os nossos tecidos vegetais de sustentação em flexível e rígido, que nem no nosso caso, a cartilagem é o flexível e o ósseo é o duro, é o rígido. Então aqui, as células do tecido de sustentação podem ser vivas quando é parte flexível ou pode ser mortas, que são quando as células ganharam rigidez. Então, no momento que ganha rigidez, ela perde todo o conteúdo interno, acaba morrendo e fica só fazendo sustentação. Então, nesse caso aí, o que a gente vai ter é o seguinte: as células que são flexíveis e que são vivas, elas têm reforços de celulose na sua parede, então é um tecido mais mole. Quando a gente tem células muito endurecidas, elas morreram para ganhar só atividade de sustentação. Aí elas foram lignificadas. Então tem uma substância química chamada lignina, que ela é muito importante. Aonde ela entra, a célula morre. Então, nesse caso, a lignificação, ela vai levar essa célula a uma grande dureza e rigidez, mas também leva a célula à morte. Então, as células mortas são lignificadas e estão na parte dura. As células vivas, elas têm celulose e estão na parte mole ou flexível. Então, os tecidos de sustentação são assim subdivididos. Primeiro tipo, o colênquima, que é aquele que tem cola. Cola significa flexível. Então, nesse caso, ele tem parede celular feita de celulose, que são as partes mais flexíveis, mais moles. Então, é um tecido flexível, está nas extremidades da planta, lá na pontinha do galho, ou está lá na pontinha da raiz, ou está naquele pedacinho, no pecíolo que segura a folha pode chacoalhar, ou no pedúnculo, que é o cabinho aquele que segura os frutos, por isso que uma laranja ela fica caída assim, que ela é pesada, e o galho entorta. Então, isso tem colênquima. O colênquima, então, são células que, na verdade, vão ter um grande depósito de celulose. E aí, ali no meio, existem proteínas, então, que às vezes, quando cozidas ou aquecidas, elas ganham um aspecto mais grudento e pegajoso, podem liberar gomo ou até mesmo cola mesmo. Aí, esse tecido, onde ele fica? Em galhos finos. Em raízes bem jovenzinhas, são as partes mais moles e mais novas. Ali tem colênquima. Ainda, essas partes, quando é a parte aérea, quase sempre ela tem a tonalidade mais clara, especialmente esverdeada, que indica que tem revestimento ainda de epiderme, está na ponta, a parte nova, a parte flexível, certo? E aí as células são chamadas de fibras de colênquima. Essas fibras de colênquima, então, elas normalmente têm paredes celulares bem espessas, feitas de celulose, para ganhar uma certa flexibilidade. Então, quando a gente pega uma varinha de uma árvore e chacoalha, ela enverga e ela chacoalha assim, significa que tem colênquima. À medida que a planta, então, vai envelhecendo, ela pode substituir o colênquima pelo esclerênquima. E aí começar a lignificar onde tem celulose e as células endurecem. Só que endurece, enrijece e morre. Por causa da lignificação, por causa que a lignina é aquela substância química que mata aquela parte da célula, mas garante dureza e rigidez. Então, no momento que há uma lignificação, a gente transforma uma fibra de colênquima em fibras de esclerênquima. O esclerênquima é dividido em dois tipos de células. As que têm forma de fibra, que andam ao longo da planta, junto com o sistema de condução. Então, aqui, por exemplo, os pretinhos representam, basicamente, o que a gente teria de fibras de esclerênquima andando por cima da folha. Por isso que quando a gente pega uma folha e dobra, ela lasca e quebra, né? Então quebrou as fibras de esclerênquima que estavam ali, percorrendo junto por cima da nervura, que é onde a água circula, tá? Por isso que ela é quebradiça. Aonde quebra, assim, onde lasca e quebra, como quando é durinho, assim, é a esclerênquima que tem. E o segundo tipo, que são células mais similares a essas, mas que começaram a ser entupidas de lignina pelo lado de dentro, chamado de esclereídeos ou escleritos. Essas aqui a gente encontra mais em cascas de plantas, especialmente cascas de frutos e de pseudofrutos. Quando tu morde isso aqui, quando a gente pega um fruto, a gente sente uma textura meio arenosa, que é o que acontece quando come coco.
quando come maçã, de alguns tipos parece estar mordendo areia, né? E pera também, pera é muito comum. Tu está comendo aquilo ali. Então esse tecido que está ali, ele na verdade acabou por tabela indo preencher o fruto, mas o original dele era garantir a sustentação do caldo. Por isso que nesse caso ele tem aquela textura mais arenosa. É uma célula que está morta, endurecida e casualmente na volta tem bastante água. É o que acontece na pera, por exemplo. Então, nesse caso, o esclerênquima é formado por células que estão morrendo, mas ganhando papel de sustentação. Então, parede celular de lignina, por isso extremamente rígido. Além disso, caule, o galho mais grosso, mais velho e maior, né? Os caules grandes, esses tendem a ter isso. Por isso que a gente sobe numa árvore, sobe pelos galhos e o galho não necessariamente vai quebrar. Agora, se tu pisar na extremidade do galho, ainda onde está o colênquima ainda, aí ele pode começar a chacoalhar, né? Então, no meião, assim, na parte mais antiga da planta, ainda tem esclerênquima. Aí, raízes antigas, que são aquelas principais maiores e grossas que tem no chão, né? E que dão sustentação para a planta, também tem esclerênquima. Partes escuras. Se tu pegar a casca da árvore bem perto do chão, assim, ela tende a ser bem mais escura do que aquela que está na ponta do galho. Então, essas partes mais velhas normalmente vão ser marrons, preta, cinza, sempre são cores ou tonalidades mais escuras mesmo, tá? Então, partes escuras, e aí chamam-se de fibras de esclerênquima, que são aquelas compridas que vão ao longo do sistema de condução, e escleritos ou esclerídeos, que são os pequenininhos que preenchem normalmente frutos. Então, esses dois grupos de tecidos, que são então derivados lá do meristema fundamental, que é o preenchimento que a planta vai ter, na verdade são importantes porque eles são muito utilizados na questão fotossintética, por causa da produção de energia, na questão alimentar, na questão de preenchimento, e aí o que acaba acontecendo é que, inclusive, algumas células desses tecidos, especialmente dos tecidos de sustentação do tipo esclerito, então, se a gente comer, o teu corpo não tem como tirar nutrientes daquilo ali. Só que o teu corpo entende assim, meu Deus, esse negócio não é muito legal aqui dentro. Então o que ele faz? Acelera a tua atividade metabólica do peristaltismo, empurrando o alimento mais rápido. Por isso que o nosso corpo precisa ingerir esse tipo de coisa, e esse é um dos motivos pelos quais quando você come pera e quando você come maçã, logo em seguida o teu corpo te diz assim, mas meu Deus, estou com fome de novo, porque ele acelera a atividade peristáltica, fazendo com que o sistema funcione melhor. Então, esses tecidos aqui, eles não fazem apenas o preenchimento, eles acabam tendo alguns tipos de papéis ou funções por tabela. Então, a gente já viu a parte de revestimento, a parte de preenchimento e a parte de sustentação. Ficam faltando apenas a parte de condução, que é uma super importante dos vegetais, e a parte de secreção. Mas isso a gente vê depois numa outra aula.